Pior do que o incompetente é o incompetente com atitude. Essa semana aconteceu aquela notícia trágica de uma menina que ia pular de rope jump de uma ponte e os profissionais ali jogaram ela sem estar amarrada a corda alguma. O que é um absurdo, mano, mas eu queria trazer isso pro ponto de vista filosófico. Eu sei que vocês vão pensar, nossa, Oliver, você vai extrair filosofia até de um caso desses? É claro, a gente pode extrair algo disso, aprender algo com isso, observar a nossa vida com isso e melhorar com isso também, por pior que seja. Mas eu vou te mostrar aqui onde você também está errando. Antes da gente começar, deixa o seu like, se inscreva aí se curtir, depois escreva seu comentário e vamos lá. Eu vou dizer o que acontece. Existiu um psicólogo muito famoso lá em Israel chamado Daniel Kahneman, que inclusive ganhou o prêmio Nobel, então o cara é boladão mesmo, hein? Ele havia escrito um livro chamado Rápido e Devagar. Esse é o nome do livro. Olha a malícia aí, mas o seu cérebro, ele funciona de um modo rápido, que é o automático, ou o modo devagar, que é o analítico, que dá muito mais trabalho, é muito mais lento. E o que você tem que entender, o pulo do gato, é que para você analisar, para você pensar, para você refletir, para você observar, você gasta energia. E o seu cérebro, ele não quer gastar energia, ele quer poupar energia. Logo então, o seu cérebro entra em uma confirmação de segunda via. O que seria isso? Aquela onde outras pessoas falam, outras pessoas julgam e você só acredita. Ele entra no modo rápido, que é o automático. E isso te exime de pensar. Logo então, você meio que terceiriza a responsabilidade ou até mesmo a sua própria segurança na mão de outra pessoa. Tipo, se essa pessoa está de uniforme, está de crachá, está de capacete ali, sei lá o que, logo ela sabe o que ela está fazendo, ela tem tudo sob controle e eu só preciso seguir. Por outro lado, as confirmações de primeira via são aquelas que você mesmo vai lá e aprende algo, ou analisa ou estuda algo para você mesmo tirar a sua conclusão. Porém, isso dá trabalho, isso toma tempo. Então a maioria das pessoas não se predispõe a isso e logo pagam o preço de acreditar naquele que supostamente sabe o que faz, mas está comprovado que nem sempre realmente sabe o que faz, né? Nós vimos aí. E nesse caso aí da menina na ponte, há um aditivo incomum nessa situação que é o medo. Porque as pessoas ali em cima, elas estão com medo. Elas estão prestes a fazer uma atividade perigosa. Somada à adrenalina e o estresse desse medo, o sistema analítico acaba sendo ainda mais sequestrado, entenderam? Incapaz. Logo então, o cérebro entra em colapso e ele se apoia 100% no atalho do confie no profissional. Um outro exemplo extremo e lamentável também acontece algo semelhante foi o do incêndio na Boate Kiss. Porque no desespero ali da situação, fumaça e tal, muitas pessoas correram para o banheiro, sendo que havia uma iluminação ali em cima do banheiro, e as pessoas correram para lá, onde não havia saída. Só que pensa uma coisa, mano, tanta gente lá, centenas de pessoas, você acha que ninguém foi naquele banheiro para saber que ali era um banheiro, sacou? Eu tenho certeza que muita gente que morreu naquele banheiro já tinha ido naquele banheiro, entenderam? E mesmo assim foi nessa direção, porque na hora que o cérebro entra em desespero, ele entra em um comportamento de seguir a manada. Se várias pessoas estão indo nessa direção, então eu tenho que ir para lá também. E para você ter uma ideia do quanto isso é complexo no nosso cérebro, existe uma parte do nosso cérebro chamada córtex cingulado anterior. Esse sistema, quando ele percebe que tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa, indo para a mesma direção, ele te penaliza e ele te pune se você não fizer o mesmo. Ele te lança sensações de desconforto, isolamento, ansiedade, justamente para te incentivar a fazer o mesmo que as outras pessoas estão fazendo. Então, pegando o exemplo da Boate Kiss, se você não fosse na direção do banheiro, onde centenas de pessoas foram, e você ficasse parado ou fosse para a direção oposta, o seu cérebro ia te punir, te fazer se sentir errado por não estar fazendo o mesmo que os outros. É um mecanismo de sobrevivência, mas esse mecanismo é falho, porque ele não entende toda a situação, ele se baseia no que ele pensa que entende. Mas voltando ao caso da menina na ponte, você percebe que esse lance de terceirizar a confiança, a segurança em um profissional, ele vai tão além que todas as pessoas que estavam ali ao redor, dizem que era em torno de 50 pessoas ali na situação, todos os que viram que não havia corda, chegaram a falar. Você percebe no vídeo eles dizendo, está sem corda. Só que eles falam meio baixinho, eles falam meio, sabe, sem se impor ali, falar de fato, está sem a corda, vocês estão loucos, parem com isso. Por que as pessoas fazem isso? Por que elas falam baixinho, sem convicção? Por quê? Porque elas têm vergonha de se expressar perante ao profissional gabaritado.
porque a confiança no terceiro é tão grande que a pessoa ela não confia nem em si mesma. Então ela acha que ela está errada em confiar naquilo que ela mesma está vendo em detrimento de manter a autoridade do profissional. Foi isso que eu acabei de falar sobre o córtex cingulado anterior. Se várias pessoas ali, inclusive os profissionais, estavam levando com normalidade, se você se levanta para dizer que aquilo é errado, que aquilo não está certo, que tem algo faltando ali, o seu cérebro vai fazer você se sentir desconfortável por você estar agindo diferente dos outros. Entenderam a jogada? Por isso que as pessoas que diziam que estava sem corda diziam baixinho, não queriam ser vistas, não queriam ser ouvidas, de medo de serem julgadas, por estarem agindo de forma diferente. E eu lembro uma vez que eu estava vendo a palestra de um psicanalista canadense, e ele contou que ele já tinha ido viajar ou morar lá na Ásia, num lugar onde tinha terremotos. E ele nunca tinha passado por um terremoto. Então, quando a primeira vez que aconteceu, começou a tremer a terra, as paredes lá do prédio começaram a tremer, ele saiu na rua, desesperado, com medo, meu Deus, o que está acontecendo e tal. Só que ele via as pessoas calmas, ele via as pessoas andando na rua, assim, normal, as crianças, as mulheres com compras e carrinhos de bebê andando normal. Ele pensou, bom, se ninguém está preocupado com esse terremoto, então o errado aqui sou eu, né? E então ele se acalmou e abrandou as suas defesas. E o que aconteceu é que teve um tsunami depois, que levou muita gente, que foi algo muito grave. Eu acho que foi lá para 2004, por aí, nessas épocas aí, que morreu muita gente. Mas ele disse que a reação das pessoas ali ao redor era de calma, ninguém saiu correndo, ninguém fugiu ali da região. Certamente porque eles já viveram muitos tremores, e nenhum desses acabou gerando um tsunami, mas quando gerou, adivinhe só, todos estavam despreparados. O nome disso é um fenômeno coletivo chamado ignorância pluralista. Por quê? Quando estamos em um grupo e algo estranho acontece, a gente não olha para o perigo em si, a gente olha para a reação dos outros. Então, no caso da menina ali, se a testemunha vê que falta uma corda ou duas e ninguém está fazendo nada e está todo mundo normal, logo seu cérebro tende a interpretar que é você que está interagindo errado na realidade. Então pense agora, levando para a questão lá do terremoto lá na Ásia que eu falei. Se todo mundo ali estava normal, as mulheres andando na rua normal, e você saísse correndo igual um doido, você ia começar a sentir vergonha, você ia começar a se sentir errado, as pessoas iam te olhar estranho, você ia pensar, caraca, todo mundo tá achando que eu sou um maluco, todo mundo tá achando que eu sou um doido por eu sair correndo desesperado. Entende? O negócio como parece que o seu cérebro querendo te proteger, ele te sabota. Cara, eu lembro que eu vi um vídeo bizarro, mano, bizarro, lá da época de 2016, quando lançaram o Pokémon GO. Vocês lembram do Pokémon GO, que foi uma febre, assim, tava explodindo o negócio? Era Nova York, tinha um Pokémon raro em Central Park, e passaram centenas de pessoas, assim, numa rua lá ao redor do Central Park, onde estava tendo trânsito, os carros não conseguiam andar porque estava passando centenas de pessoas correndo atrás desse Pokémon. E esse vídeo mostra um dos motoristas ali, um carro chique, um carro bonito até. O motorista, mano, quando ele viu que estava indo centenas de pessoas para uma direção atrás do Pokémon, ele largou o carro com a porta aberta, mano, assim no meio do trânsito. O cara largou o carro e saiu correndo junto com as pessoas. Talvez ele nem soubesse o que era de Pokémon, talvez, mas a questão é, mano, o cara largou o carro, você tem noção que tinha outros carros atrás, tinha uma fila, tinha ônibus atrás, os caras não iam conseguir ir pra frente porque o filho da mãe abandonou o carro ali no meio da pista, do nada, pra ir caçar Pokémon. Isso é puramente instintivo, mano, é o ser humano agindo como um animal, entendem? Mas bem, eu falei aqui da questão da psicanálise, mas agora sim eu queria entrar mais pra filosofia e tal. Eu penso que na nossa vida as pessoas tendem a terceirizar muito as coisas, do tipo, se é um médico falando, então ele sabe o que ele está falando. Se é um professor falando, então ele sabe o que ele está falando. A gente terceiriza até mesmo a nossa salvação espiritual, mano. Tipo, se é o líder religioso falando, então ele está certo. O que muitas vezes não é verdade, muitas vezes essas autoridades nem sabem o que estão fazendo. Mas em termos de sociedade, eu queria mencionar aqui o filósofo francês Michel Foucault, que ele tinha um conceito de poder saber. Ele defendia que a sociedade moderna não é controlada por reis com espadas, mas por instituições que detêm o monopólio do conhecimento. A gente foi domesticado desde o primeiro dia de escola a acreditar que o especialista, seja o médico, o cientista, o técnico, ele está sempre certo. Portanto, quando aqueles 3 profissionais lá da ponte, eles se posicionaram como instrutores, eles acionam um gatilho de poder invisível. O cérebro daquela menina e de todo mundo ali ao redor já foi treinado a vida inteira para abaixar a cabeça para quem tem o selo do suposto conhecimento. A gente desaprende a ouvir os nossos próprios instintos biológicos de sobrevivência porque a gente foi programado para aceitar que a palavra de um especialista vale mais do que aquilo que nossos próprios olhos estão vendo. E agora, é claro que com muita razão tem muita gente criticando ali os 3 instrutores lá do pulo, do salto,
E muita gente dizendo que eles seriam monstros sádicos, né, ou pessoas sem caráter e tal. Tudo bem, pode até ser, mas na visão da filósofa Hannah Arendt, ela veria de uma forma diferente, ela veria aquilo como um fenômeno que ela chama de ausência de pensamento. Então, analisando os piores cenários da história, a Hannah Arendt, ela percebeu que as maiores tragédias não são causadas por demônios, mas por burocratas, que são pessoas comuns que apenas cumprem ordens, seguem ali os protocolos e executam as tarefas mecânicas sem processar o real impacto do que estão fazendo. Tipo o cara que vai lá desmatar a Amazônia com um trator porque alguém pagou ele para fazer isso. Ele só vai lá e faz, ele não tá pensando na consequência de derrubar as árvores. Então naquela ponte operou essa banalidade do mal em formato técnico, né? Então aqueles caras eles viraram engrenagens automáticas, repetindo o mesmo ciclo, que é amarra o cinto, puxa o cliente, joga, amarra o cinto, puxa o cliente, joga, amarra o cinto, puxa o cliente e joga. Então eles estavam tão imergidos nesse processo repetitivo da profissão que a mente deles simplesmente desligou para a realidade de fato, que é o de não haver corda. Então eles não eram assassinos frios, eles eram só pessoas agindo no mais absoluto piloto automático. E aí vem aquela pergunta, né? Por que ninguém gritou? Bom, eu expliquei da forma da psicanálise, mas puxando para a filosofia, o filósofo Friedrich Nietzsche, ele respondeu isso meio que com um soco no estômago, né? Através do que ele chamou de instinto de rebanho. Ele odiava o fato de que o ser humano prefere o conforto anestesiante do coletivo do que ter o trabalho de ser um indivíduo autônomo. Então, pensar por si mesmo, quebrar o fluxo de um ambiente e questionar uma autoridade exige uma força brutal, uma força de coragem, uma ousadia que nem todo mundo tem. Então, questionar aqueles profissionais significaria parecer paranoico, passar a vergonha social de interromper o evento e ser o chatão do rolê, que estragou o clima. E aqui está a verdade mais perturbadora sobre a nossa geração, que para o ser humano moderno, o medo do isolamento social, o parecer ridículo diante do rebanho é muito maior do que o próprio instinto de sobrevivência. Então, entende como seria desagradável, geraria um clima ali tenso e desconfortável? Pois é, e por não fazer isso acabou gerando um problema muito maior, né? E trazendo um pouco mais para a sociedade, mano, eu percebo que houve-se o tempo em que você colocava os seus filhos na escola com segurança, mano. Você sabia que os professores iam fazer um bom trabalho. Hoje em dia isso acabou totalmente, mano. Você não confia mais, você sabe que vai ter o filho da mãe do professor ali que vai colocar uma ideologia merda na cabeça da criança. Eu falo isso porque eu já passei por isso na escola. Eu já fui isso por algum tempo. Eu até vi a notícia essa semana que está escrito assim no jornal: pai trabalha em 2 empregos para pagar a faculdade privada para a filha. Ele disse: me mato de trabalhar, mas ela não vai estudar em universidade pública para virar, vocês sabem o quê? Quem quiser que pesquise aí. Mas a questão é que está tendo sutilmente esse despertar de alguns pais para essa questão da terceirização, de confiar o crescimento e a educação dos filhos em outra pessoa. Tanto é que o homeschooling está crescendo com muita força, principalmente nos Estados Unidos. Acho que aqui no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos já tem reportagens que mostram que sim. Um outro exemplo, mano, eu não confio na indústria farmacêutica. Sim, eu sei que ela serve para muita coisa, eu sei que ela resolve muito problema sim, porém ela também não está isenta de querer apenas lucro, dinheiro e ganhos e crescimento. Então, muitas das vezes, eles preferem manter você doente eternamente do que curar o seu problema. Pessoas saudáveis não dão lucro. Eu já estudei, já vi muitos documentários e documentos na gringa mostrando que, na melhor das intenções, os médicos eles já são educados a atender o público de forma não curar a pessoa, mas eternizar aquela pessoa como um cliente, comprando sempre remédios e remédios pro resto da vida. Não estou dizendo que o médico seja mal intencionado, mas ele já é educado desse jeito na universidade. E para piorar, as pessoas terceirizam o seu futuro na mão de político, o que é um grande engano, porque eles não vão salvar a sua vida, dificilmente eles vão melhorar a sua vida. E é claro, como eu já disse, terceirizam a sua salvação na mão de um líder religioso. Então, ao invés da pessoa buscar se conectar com Deus por si mesma, ela paga alguém para supostamente fazer essa conexão, o que na minha opinião isso não está exatamente calibrado, porque a religião e a fé é você acreditar e você conectar você mesmo sozinho, seja no silêncio do quarto, numa reflexão, numa meditação, e não ficar lá num palco gritando, falando, cantando. Isso parece mais uma coisa que as pessoas têm o seu ego de querer mostrar para os outros, mostrar, olha, veja como eu sou religioso, veja como eu tenho fé,
veja como eu sou convicto, veja como eu acredito. Mas isso é pura vaidade, mano. Ninguém tem que saber o que você pensa, o que você acredita, ninguém tem que saber. Quem tem que saber é Deus, é só Ele que tem que saber. E é claro, levar sua vida de acordo com aquilo que você acredita. Porque senão, mano, se você não vive segundo os preceitos do Avatar aí que você acredite, que você tenha fé, se você não vive segundo o que ele ensinou, o que você acredita, que Deus queira que você faça, então isso se torna meio que a volta da época das indulgências. Se você não sabe, lá na época medieval, por ali, os homens ricos viviam fazendo muitas coisas erradas. Eles traíam as esposas, eles às vezes passavam a perna nos outros. Não todos os ricos, eu não condeno a riqueza, mas eu quis dizer que muitos homens faziam coisas erradas e quando chegava no final da vida, como ele sabe que ele não seguiu aquilo que Deus supostamente queria que ele seguisse, o que eles faziam? Eles iam lá pro padre, ia na igreja, doava muito dinheiro, doava muitas terras e pronto, estava feito, assim, comprou o perdão, entende? Então, muitas vezes eu percebo isso em pessoas que não vivem aquilo que elas dizem que a fé delas prega, só que no fim de semana ela vai lá, encontra o pastor, encontra o padre, quer que seja, faz uma oferenda ali, né, um pagamento, um ritual, o que for, e aí tá tudo bem, tá tudo certo, limpou a barra. Entende como você entrega para outra pessoa a sua salvação, mano? Isso para mim não faz sentido. E para finalizar, eu queria trazer um questionamento incômodo, mas necessário. O que de fato pertence a você hoje? As suas opiniões, os seus medos, as suas escolhas são realmente suas ou foram implantadas pelo especialista da vez? Teve um maluco lá na Inglaterra, o nome dele era William Blake, ele foi um poeta e visionário que viveu lá em 1700 e vai cacetada. Ele era muito inteligente, ele escreveu uma frase lá séculos atrás que resume perfeitamente o preço de viver nesse piloto automático. Ele disse, presta atenção hein, que isso aqui é ouro. Devo criar meu próprio sistema ou ser escravizado pelo sistema que outro homem criou. Crie a si mesmo, ou você será criado por outro. Entende o peso disso? Se você não criar as suas próprias barreiras, os seus próprios valores inegociáveis e o seu método de validar a realidade através dos seus próprios olhos, você vai passar a vida sendo moldado pelo sistema de outra pessoa. Você vai aceitar o diagnóstico que te dão, vai engolir a verdade que te vendem e vai seguir o fluxo do rebanho sem dar um pio. Então esse caso da menina na ponte foi uma metáfora escancarada da sociedade moderna. Uma massa de pessoas que vê o perigo, sente que algo está errado, mas mesmo assim dá o passo em direção ao abismo porque o especialista mandou. Não seja a engrenagem de um sistema que não se importa com a sua vida. Comece a questionar, comece a olhar com seus próprios olhos. Crie a si mesmo hoje, ou o mundo vai te criar a imagem e a semelhança dele, que é medíocre. E bem, se você quiser ver um vídeo de caminhada sob chuva intensa, onde eu falo sobre os donos do mundo já estarem na sua casa, por mais que você ainda não tenha percebido, deixarei o card aí na esquerda para vocês. Então é isso, deixem um like, se inscrevam, comente aí o que você achou, ou sobre essa tragédia, qual que é a sua opinião, o que aconteceu ali. E é isso aí, mano, até mais, falou aí, tchau!